Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Adelio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal do Morro da Carolina, no Jacatirão e Duque de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação Nova Campina e Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical nesse segundo trimestre do ano de 2023. Estamos estudando as lições bíblicas, classe adultos da CPAD, cujo assunto é relacionamento em família. E vamos estudar a lição de número 6, pais zelosos, filhos rebeldes. Texto áureo: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3, 20. Verdade prática: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual na escolha deles. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 1 ao 7 e também o 24, e no capítulo 14, verso 1 ao 3. Capítulo 13. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. O Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele disse o seu nome. Porém, disse-me: eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, o Senhor o abençoou. E desceu Sansão a Timná, e vendo em Timná uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: e uma mulher em Timná das filhas dos filisteus, agora pois tomai-me por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de seus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Então vamos aqui, introdução. A história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento de impostos pelos filisteus sobre os israelitas por volta do século XVI a.C. Século XI a.C. O filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo do juiz, sendo o 12º e o último juiz em Israel. Apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível e rebelde. É possível constatar isso ao longo de sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Nós estudamos na lição passada sobre a questão dos ídolos e vimos o exemplo de Mica. E lá, estudando aquele assunto, nós vimos que por uma frase que se repete em Reis, em Juízes muitas vezes, por não haver rei em Israel, cada um fazia o que queria. Então aqueles homens
esqueceram que Deus operou através de Moisés, através de Josué, a vitória que tinha dado. Depois da morte de Josué, o juiz relata várias vezes que Israel se voltou aos ídolos daquelas nações que eles não conseguiram expulsar, e aí eles acabavam sendo dominados por outras nações. Reclamavam a Deus depois de 20, 30, 40 anos, um período longo, e aí Deus mandava pessoas, né, levantava alguém para que pudesse livrá-los. Então, teve Eude, teve Baraque e Débora, teve Gideão, teve Jefité, muitos outros. E Sansão, como diz aqui, o 12º, foi uma criança que foi escolhida desde o ventre da sua mãe, ou até antes, vamos dizer assim, porque sua mãe não via que era estéril, e Deus mandou um anjo para dizer que ela engravidaria e a criança faria a obra que Deus tinha a fazer. Mas, como vamos ver outras coisas da lição, embora tudo isso tenha acontecido, Sansão teve um comportamento meio difícil, meio complicado, não vamos ver isso aqui. A palavra irracível que está aqui, né, que alguém pode dizer, não entendi bem, pastor, é alguém que se irrita com facilidade. Nós vamos ver isso na vida de Sansão diversas vezes. Vamos para o primeiro ponto. Os pais de Sansão. Uma situação espiritualmente deplorável. O capítulo 3 de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Essa frase também se repete muitas vezes no livro de Juízes. Por isso Deus entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar seus mandamentos. Entretanto, havia um casal fiel ao Eterno que recebeu uma visita do anjo do Senhor. Então, em geral, a nação se afastava de Deus, como falamos na introdução, e começavam a ter práticas erradas, como vimos na lição passada, Mica roubando a sua mãe, depois Mica fazendo deuses, e vamos ver em comportamento de outras histórias do livro dos Juízes. Mas sempre havia alguém que buscava Deus, tanto é que o povo depois de um tempo buscava Deus, e aqui especificamente essa família estava ali e parecia ser uma família que fazia a vontade do Senhor. E aí a esposa, primeiramente, recebeu a visita do anjo, como vamos ver, e depois também o marido do Senhor, o anjo do Senhor. Vamos ver a sequência do que aconteceu. Mulher agraciada. O casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa, que era estéril. Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu, dizendo: eis que agora és estéril, nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser a mãe do remidor de Israel. Sua história é semelhante à de Sara, Rebeca, Ana, que tiveram a esterilidade revertida para gerar vidas que desempenhariam uma função importante para a glória de Deus. Sob uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. Interessante, eu gostei dessa colocação, que nunca tinha pensado desta forma, mas essas mulheres que ele citou aqui, né, onde elas se juntariam a elas, né, Sara, Rebeca e Ana, que tiveram filhos, a sua esterilidade investida para gerar pessoas que desempenhariam uma função importante para a glória de Deus. A gente já tem estudado as outras, né, ou pelo menos algumas delas. Vimos Sara, que gerou Isaac, Rebeca, que gerou Jacó, e Ana, que gerou Samuel. E aqui também essa mulher de Manoá, que não cita-se o nome dela, que ela gerou a Sansão para livrar o povo da mão dos filisteus. Então, a esterilidade em si não é um problema, é um problema para o casal, mas Deus pode reverter a esterilidade, Deus pode fazer alguma coisa. E às vezes há propósitos disso na parte do Senhor, e certamente havia nessa questão. Então, uma família
que foi a mulher, o marido também foram agraciados com essa bênção do Senhor. Porque a esterilidade, por muito tempo na vida dela, principalmente, como na vida de outras, todas as mulheres estéreis, era uma maldição. Mas Deus disse, talvez, é uma bênção para a hora certa, para o momento certo. Lições para aprender para a nossa vida. Às vezes a gente acha que temos um problema que é insolúvel, ou alguns acham até que Deus esqueceu deles, mas Deus tem um tempo certo para fazer o seu milagre e aí reverter toda aquela situação. Recebendo orientações divinas. O anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Isso porque Sansão seria um nazireu desde o ventre materno. Juízes 13, 5. Ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus, como está escrito em Números 6, do 13 ao 21. Cabia aos seus pais ensiná-lo e orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. Sansão não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte, não poderia comer coisa considerada imunda, não poderia ter os cabelos cortados e, finalmente, não poderia tocar em cadáver ou quaisquer outra coisa que representasse uma quebra de voto de nazireu. Havia essa questão no voto nazireado, está bem claro aqui no livro de Números 6, do 13 a 21, e foi assim que Deus escolheu a Sansão, para ser um nazireu de Deus, para alguém que fosse separado para uma missão específica. Tinha toda essa questão, logicamente a criança não saberia sobre aquilo que deveria acontecer na sua vida, seus pais precisavam orientá-lo, que ele não era uma criança comum como as outras crianças, que quando crescesse poderia ter todo tipo de atitude. Ele não poderia beber vinho, nem bebida forte, nem tocar em cadáver, inclusive também não cortar o seu cabelo até que terminasse o seu voto de nazireado. Então, são situações e nós vamos ver que ele entendeu isso, que ele cumpriu parte disso na sua vida. Então, é importante a situação que nós vamos ver aqui, e vai ser repetido, eu só vou falar antecipadamente, porque os assuntos acabam se repetindo a lição. Hoje apareceu a mãe e disse tudo isso. E depois o pai orou para que o anjo aparecesse de novo, como vai ser dito no ponto 2. E aí toda essa orientação foi repetida e toda essa orientação foi colocada em prática sobre a vida de seu filho. Também precisamos fazer assim, orar a Deus, pedir a direção, cumprir pessoalmente o que está nesse livro, na palavra de Deus, para o cuidado com nossos filhos, até mesmo com nossos netos, na criação, na presença de Deus, sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Nascimento de Sansão e sua formação, é o ponto número 2. Nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan. Não havia dúvidas que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ele foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. Então, ele nasceu de um milagre. Mulheres estéreis não têm como ter filhos. Hoje existem até tratamentos e algumas opções biológicas que podem acontecer, enfim. Mas naqueles dias não tinham nada disso. Então a mulher nasceu estéril, não consegue ter filhos, só um milagre, como foi citado das outras mulheres no ponto anterior. Então, Sansão era um milagre. Sansão não era para ter nascido, Sansão não era para estar nesse mundo, porque não tinha condições a sua mãe de ter filho, mas ele nasceu porque Deus assim concedeu que ele nascesse. E ele cresceu debaixo da bênção do Senhor, sob a orientação de seus pais. Vamos ver aqui no segundo ponto a família de Sansão, segundo o subtópico aqui do ponto 2. O menino Sansão no plano terreno estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham
uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. Por quê? Aí, assuntos até que já citamos, né? A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. B. Manoá orou insistentemente, pedindo orientação de como criar a criança. C. Os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio à chama do altar. Nesse aspecto, podemos perceber que o relacionamento entre esposo e esposa tem impacto direto na formação dos filhos. Certamente, Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão e piedade a Deus. A Bíblia fala sobre o relacionamento de Manoá e sua esposa? Não. Mas a Bíblia mostra algumas coisas que a gente pode inferir. Primeiro, como diz aqui o quando o anjo apareceu àquela mulher e disse, olha, você vai ser estéril, mas você vai engravidar, vai ter um filho, o filho vai ser dessa condição assim, então não vai poder comer certas coisas, beber certas coisas, enfim, a orientação toda ela foi e compartilhou com o seu marido. Ela não foi uma coisa só para ela. Aí o seu marido queria saber, ele queria também que aquele anjo aparecesse. Ele ora insistentemente e mais adiante o anjo aparece de novo, mas aparece novamente a ela. Ela corre, chama o seu marido, diz aquele homem, né? Eles falam como se fosse um homem. Apareceu a mim de novo. E aí esse homem corre, e aí ele conversa, pergunta como seria a criança, como seria o tratamento, recebe toda a orientação também, e resolve dar um alimento àquele anjo. O anjo deixa que ele prepara o alimento, mas ele não come o alimento, ele manda colocar sobre uma penha, coloca, se não me engano, uma vara sobre ele, aí forma fogo, ele sobe naquele fogo, né, naquela fumaça, e desaparece. E eles compartilharam e viram tudo junto. Então, inferimos, né, entendemos que eles viviam uma vida realmente buscando a face do Senhor, uma vida também abençoada entre eles, né, comunhão, diálogo, que isso precisa acontecer na família, principalmente hoje, no século XXI. Ele termina dizendo, certamente Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão e piedade a Deus. Agora vamos ver o subtópico 3 do ponto 2, a formação de Sansão. Pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado, número 6, de 1 a 7, vindo a violá-lo progressivamente mais tarde. Mas seus pais fizeram a parte deles, educando-o segundo a orientação divina recebida. Além disso, eles cumpriam os papéis esperados de pais para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o voto do nazireu para com o Senhor, o que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que devem andar, mas infelizmente algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. Por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade diante de Deus é individual. Outro sim, por exemplo, Caim e Abel tiveram a mesma formação, mas comportamentos completamente distintos, Gênesis 4, 1 a 5. Eu acho que talvez aqui, dentro do assunto da lição, o título da lição, né, o pensamento do autor ao escrever a lição, pais zelosos e filhos rebeldes, sejam um dos pontos principais. Muitas vezes os pais ficam, e no ponto 3 vai ser colocado isso também, preocupados porque às vezes seus filhos não correspondem àquilo que eles foram, que eles são, ou aquilo que ensinaram aos seus filhos. Mas é interessante, eu vou até ler uma coisa aqui na minha introdução, na introdução que só tem para o professor, e foi colocado da seguinte forma: ao longo desta aula, vamos compreender que a nossa fidelidade a Deus, ainda que seja valiosa como exemplo ao nosso filho, precisa acontecer. Eu preciso ser fiel a Deus e dar exemplo para que meus filhos vejam como eu sou. Não é hereditária e nem compulsória. Eu sou fiel a Deus. Hereditário, meu filho vai ser? Não. Compulsória, eu poderia obrigar o meu filho a ser? Não. Então, é o que ele diz aqui neste ponto. Ele cita até Caim e Abel. Adão e Eva criaram os dois iguais.
comportamentos completamente diferentes na hora de fazer a sua oferta a Deus, e depois, quando Deus não se voltou, né, se agradou mais da oferta de Abel, Caim ficou com aquele sentimento ruim até matar o seu irmão. Ainda foi alertado por Deus, mas não ouviu o alerta de Deus e acabou matando o seu irmão. E aqui, no caso de Sansão, nós vamos ver que, inferimos, como viu no ponto anterior, que ele recebeu uma boa educação, tanto é que ele cresceu e fazia, como Juízes 6, de 1 a 7 diz, tudo aquilo que era inerente ao voto nazireado. Depois ele foi deixando de alguma forma. Depois ele foi abandonando até o episódio final, quando ele fala para Dalila que a sua força estava no cabelo, se cortasse o cabelo. E um comentário, vamos fazer aqui até, que poderia ser mais no ponto 3, mas vamos fazer aqui. Pastor, a força dele era no cabelo? Não, a força dele era no voto que ele tinha a Deus. Quando ele cortou ou permitiu, ou contou isso a alguém que pudesse fazer alguma coisa contra ele, o cabelo, fora do momento de cortar, que seria no final do voto, ele poderia cortar o cabelo. Mas antes não. Ele não ia ficar com o cabelo grande, sem cortar nunca na sua vida. Existia um período que poderia ser cortado o cabelo. Ele cortou-se antes daquela maneira. E aí ele perdeu a sua força, porque a sua força não vinha do cabelo, a sua força vinha do Senhor, e o seu voto com o Senhor foi quebrado. É muito importante isso aqui para entendermos. Ele foi criado, mas depois gradativamente ele foi criado na presença do Senhor, com a orientação do Senhor, mas gradativamente ele foi para situações que eram contrárias àquelas que ele havia sido ensinado e que ele havia sido separado por Deus. Ponto 3. A fraqueza de caráter de Sansão. Sansão subestimou o poder do inimigo. Sansão sabia da unção que estava sobre a sua vida para vencer seus inimigos. Certa feita ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumento. Entre muitas proezas ele encontrou um leão nas vinhas de Timná, a qual rasgou-o como quem rasga um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre o juiz de Israel para matar este filho de leão. Assim Sansão foi acostumando-se com a vitória sobre os inimigos, até que mais tarde ele seria vítima dessa subestimação. Juízes 16, do 18 ao 22. Não por acaso o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram a experiência dos pais. Também profundo isso aqui, meu amado irmão. Sobre a vida espiritual. Às vezes nós obtemos uma vitória, a segunda vitória, Deus vai nos dando vitória, e nós achamos que agora sim, nós somos merecedores dessa vitória, por nós que Deus, porque nós temos a nossa força, inteligência, sabedoria, e aí deixamos Deus de lado e vamos achando que vamos vencer da mesma maneira. Não vamos vencer, vamos perder, como acabou acontecendo com Sansão, que foi derrotado, ficou cego, e toda aquela circunstância que os irmãos conhecem a história de Sansão. Segunda coisa importante que ele fala aqui sobre a questão de Pedro nos orientando. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O crente tem que viver uma vida de santificação, de busca a Deus, de leitura da palavra, de oração, para que jamais ele possa ser derrotado, porque o inimigo vai lançando as suas setas devagarzinho, para que possa destruir a vida do cristão. Por isso ele diz, aqui sobre a questão dos filhos, muitos filhos subestimam, né? O que é subestimar? É avaliar mal, não entender, não compreender completamente as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram a experiência dos pais. Então, o pai chega, por exemplo, dá um exemplo. Meu filho, olha só, beber faz mal à saúde, né? Você pode se tornar um alcoólatra. E, de repente, o pai já teve essa experiência e fala com ele sobre isso. Aí vem a circunstância que ronda a vida do filho. Um colega, um amigo, oferece a ele a bebida alcoólica, oferece a ele
alguma coisa que seu pai disse para que ele não fizesse. E aí, seu pai conta a sua experiência, mais depois a experiência como a vida dele mudou. E esse filho vai e não aceita, não entende, não subestima o que aconteceu com seu pai, que ele já orientou, e aí vai e parte para isso. Aí se dá mal. Então, qualquer outra experiência, eu falei bebida alcoólica, eu poderia ter falado qualquer outra coisa. Isso é um perigo na vida dos filhos, um aprendizado que cada filho tem que ter, entender, compreender toda a orientação que seu pai e sua mãe, que são servos de Deus, orientam para melhor acontecer as coisas na sua vida. A presunção de Sansão. Visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas, como comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego. Este o levou a subestimar a presença de Deus em sua vida, cuja força tinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo, e por causa disto passou a anular a glória de Deus. Sua atitude rebelde e presunçosa o levou a não dar o primeiro lugar para o Senhor, passando a buscar o prazer, a ociosidade e a luxúria. O que é luxúria, pastor? É desejo sexual exagerado. É muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor. Todavia, os pais devem continuar fiéis a Ele, sendo como faróis que encorajam os filhos rebeldes a ser reconciliados com Deus. Então, o que aconteceu com Sansão? Primeira coisa, ele foi buscar uma filha dos filisteus, aquela primeira mulher. Mas ali tem uma explicação, isso fazia da parte do Senhor, partia da parte do Senhor. Então, ok, essa parte eu não vou nem discutir. Onde ele mata o leão, depois, na ilha, seus pais não veem, ele chega lá, faz a festa do casamento, espera 7 dias, conta um enigma e acaba tendo um problema com aqueles homens e depois ele acaba destruindo os filisteus. Mas quando é o caso de Dalila, que ele se afeiçoa por Dalila, embora haja algumas discussões, porque teoricamente Dalila poderia ser um nome hebraico, mas provavelmente era uma mulher dos filisteus, portanto ela tinha grande empatia ali com os filisteus, para trair ele depois, não vamos ver isso na história. Então, ele escolhe a mulher errada, ele não escolhe na direção de Deus, e isso causa os problemas na vida dele. A quebra do seu voto no nazireado, quando ele tem os cabelos cortados da Dalila, ele mente para Dalila várias vezes, enfim, uma série de coisas acontece na vida dele. Aí ele diz aqui no final, mas se eu, exemplificando, mas se meu filho fizer isso, se meu filho entrar num caminho errado, fizer sair da presença do Senhor, ele diz aqui no final, os pais precisam estar sempre encorajando os filhos rebeldes a se reconciliar com Deus. Ele tem que estar sempre falando da palavra de Deus, sempre tem que estar chamando o filho à responsabilidade para que ele possa vir novamente à presença do Senhor. Sansão presumiu, presunção, achou que Deus operou por ele várias vezes, então vai continuar operando com ele sempre, independente do que ele fizer. Não é assim. A Bíblia diz, buscar a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos colocar a nossa vida no altar sempre, sempre, sempre. Manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Em Juízes 16, do 16 18, a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele entrou num terreno perigoso, brincando com a coisa santa. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus. Iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo que o poder divino não lhe faltaria. Geralmente, quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Juízes 16:1. Ele afrontou os conselhos de seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira, em 16:4. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Infelizmente, alguns filhos de nossos arraiais passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam. Educar os filhos no caminho do Senhor, como diz em Provérbios 22:6. Educa, cria, ensina a criança no caminho que deve andar, pois quando ficar velho, não se afastará dele. Entretanto, sabe que as escolhas de seus filhos serão de interesse e responsabilidade deles, quer para justificá-lo, quer para condená-los, como falamos no ponto 3 a subdivisão 3 do ponto 2, agora na subdivisão 3 do ponto 3, a mesma coisa, condição. Qual é a função dos pais? Pais zelosos, filhos rebeldes.
Não quer dizer que sempre será assim. Você pode ter pais zelosos e filhos zelosos também. Você pode ter pais rebeldes contra o caminho do Senhor e pode até ter filhos tementes a Deus. Pela misericórdia, Deus alcançou o pai totalmente rebelde e o filho. Mas nós estamos seguindo por um caminho que é didático para você entender. Às vezes a gente fica, o pai, né, pensa, poxa, porque meu filho não faz igual a mim, não tem a mesma fé que eu, não faz as coisas do Senhor como eu faço, não tem o zelo que eu tenho pelas coisas de Deus. Você deve fazer a sua parte. Sua parte é educar, é criar, é ensinar, é falar da palavra de Deus quando eles são pequenos. Isso normalmente nós estamos falando para pais que são evangélicos, né? Que têm os seus filhos e os criam na igreja. Há pessoas que se convertem depois de uma certa idade, seus filhos já foram criados em outro caminho, e aí, a partir daí, ele vai começar a falar de Deus, mas a influência mundana já havia até tendo o próprio lar anteriormente. Então, nós estamos falando para pais cristãos que estão na igreja e têm seus filhos. Esse é o principal ponto da lição, lógico. Tá? Então, cria na presença do Senhor, ore pelo seu filho, dê um bom exemplo como cristão. Eu gosto muito de um cartazinho que tinha da CPAD, deu para a escola militar. Até pouco tempo eu estava em Santa Marta, agora acho que não está mais não. Botava no quadro de aviso. Não mande seus filhos, acho que era mande seus filhos para a escola bíblica dominical. Aí está assim, puxa vida, que cartaz é isso? Você não lê a frase toda, não mande seus filhos para a escola dominical. Aí o final da frase, vá com eles. Porque tem muitos pais que mandam o filho para a igreja, mas ficam em casa fazendo outro tipo de atividade. Então não estão dando exemplo. Precisamos dar o exemplo em tudo. O filho tem que ver a gente ter prazer de ler a Bíblia. O filho tem que ver a gente lendo a Bíblia. O filho tem que ver a gente orando, tendo prazer de orar e orar com eles. Bom, isso vai fazer com que exatamente eles sejam igual a nós? Não. Às vezes eles não vão ser. E nós vamos ter que continuar orando por eles. O trabalho será redobrado também para que eles possam voltar para bem do Senhor. Quando ele diz entretanto, mas porém entretanto, né, conjunção adversativa, né, ele diz que deve ser criado no caminho do Senhor, entretanto sabe que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles. Eu não vou dar conta dos meus filhos, eu vou dar conta se eu não ensiná-los a palavra de Deus. Se eu sendo um cristão, conhecendo a palavra, não ensiná-los. Eu vou dar conta se eu não der um bom exemplo. Agora, se eu fizer toda a minha parte e eles não seguirem esse exemplo, é uma responsabilidade total e absoluta deles diante do Senhor. Conclusão, a presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, sua formação e o desvio de caráter. Vimos que muitas vezes os pais são zelosos em incitar seus filhos no caminho do Senhor, mas infelizmente quando alguns deles atingem certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e os próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis, como luzeiros que revelam a seus filhos rebeldes do caminho, o quanto equivocado espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho de justiça do Deus Altíssimo. Nunca pode desistir do seu filho, nunca pode desistir da situação, tem que continuar dando exemplo. E mais uma vez, dando o recorte aqui da conclusão, que ele diz, como outros assuntos foram tratados até aqui, nós estamos falando da família. Então, são às vezes recortes do momento da família. Não vamos discutir que Sansão foi um juiz, que Sansão levou Israel, que Sansão, enfim, teve toda essa situação. Sansão se arrependeu depois, orou a Deus, depois seu cabelo voltou a crescer, ele derrotou os filisteus. Não é isso que nós estamos vendo. Aí porque a gente vai ver o final, vai ver, poxa, Sansão fez aquilo que Deus queria, ou de alguma forma fez. É o momento errado, as escolhas erradas que ele fez antes. Então, talvez pela oração de seus pais, Sansão voltou. Sansão, mesmo depois ali preso pelos filisteus, sendo cabelo cortado, sofrendo, ele orou, Deus ouviu sua oração, e tudo foi restaurado, e não derrotou os inimigos do Senhor como o último juiz de Israel. Mas ele poderia ter poupado de passar por 7 situações se obedecer seus pais. Então, tudo isso aprendemos para que façamos a nossa parte como pais o melhor possível e oremos sempre nossos filhos, até mesmo se eles desviarem da presença do Senhor, para que eles possam ter o caminho de voltar
e continuemos os amando, como também os pais de Sansão o fizeram. Deus possa abençoar os nossos amados irmãos. Se Deus quiser, semana que vem estaremos ministrando mais uma aula, lição 7, o relacionamento entre nora e sogra. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.